os métodos e facetas. Entre eles, o Codex Alimentário é o tema atual, pois entra em vigor no mundo todo em 31 de dezembro de 2009. O controle através da mídia, da religião e da lei é o principal. Existem muitos outros. A agenda global tem que ser cumprida. O anticristo está chegando e seus discípulos têm que preparar o terreno. Então os senhores do mundo não cochilam, trabalham mesmo. Só que agora é o seguinte, precisam implementar uma série de modificações na sociedade. Mas a sociedade de maneira nenhuma vai aceitar essas modificações. Então, como eles fazem para resolver o problema? Muito bem, eles agora lançam mão de uma das suas facetas, a regra de 3. O que é a regra de 3? Criam um problema em oculto, divulgam o problema que eles mesmos criaram em oculto e agora apresentam a solução. A regra de 3 se resume em ação, reação, solução. Quer um exemplo na prática? Pois bem, tem que se cumprir a agenda global, tem que se criar agora o Departamento de Defesa Interna nos Estados Unidos. Tem agora que invadir o Iraque para tomar o petróleo deles, para ter dinheiro para ir custeando os trabalhos até o anticristo chegar. Tem que se implementar o Mondex, que é aquele objeto na mão, né, a marca da besta. Tem que se implementar o ECRON, que é um sistema que rastreia todas as informações do pessoal nos Estados Unidos. Tem que implementar agora o Big Brother, o sistema para vigiar todo mundo no país todo. Tem que se proteger o país dos seus próprios concidadãos, porque quando eles verem que estão na armadilha, eles vão se revoltar, vão tentar uma rebelião, e aí isso não pode acontecer. Vamos à regra de 3 que resolve todos esses problemas. É assim que eles pensam, é assim que eles agem, e foi assim que fizeram. Qual é a regra de 3? Bom, preparamos todos os detonadores, vamos colocar no World Trade Center, vamos pegar 2 aviões, aliás 3 aviões, vamos disfarçar de aviões comerciais, mas não são aviões de guerra, vamos incidir contra os prédios com esses aviões, vamos explodir o World Trade Center, vamos detonar literalmente, jogar ele por terra. E vamos atribuir toda a culpa aos terroristas, ao Al-Qaeda, ao Bin Laden. Beleza, essa é a ação, feita na encolha, na surdina. Agora, qual é a reação? O povo não aguenta mais isso. Vamos ficar passivo a ser atacado por qualquer terrorista a qualquer momento? Não, precisamos de leis agora que modifiquem a nossa sociedade, mas em nosso favor, seu presidente. Muda tudo aí. E aí o presidente entrega tudo que as pessoas querem. Ou seja, que elas iludidamente agora pedem, né? E aí vai todos esses projetos que o governo já estava preparando há muito tempo contra a população dos Estados Unidos, que hoje vivem em uma situação terrível. Não só lá, mas o mundo todo caminha para isso, porque todos se espelham nos Estados Unidos. Regra de 3. Ação, reação, solução. Criam um problema, apresentam um problema e mostram a solução. Destruíram o World Trade Center com 2 propósitos. Fizeram um mega sacrifício a Moloch. Então, as pessoas que mandam na América jamais matariam 3.000 pessoas. O quê? Foi uma festa isso para eles. Você sabe, isso não é sobre americanos fazendo isso contra americanos. É sobre o próprio demônio operando através de formas físicas dessas pessoas, que apenas parecem ser americanos. Os quais fazem isso, que para eles, isso nada é mais do que gado. Somos gado para eles. E se utilizaram dos efeitos colaterais, implementando 2 guerras, contra o Iraque e Afeganistão. Criaram o Departamento de Defesa Interna, que defende o país dos próprios cidadãos. E nele, a famigerada FEMA, que já construiu mais de 1.000 campos de concentrações dentro dos Estados Unidos para prender as pessoas. Compraram 500.000 caixões com capacidade para 4 pessoas cada caixão e construíram centenas de cemitérios de enterro massivo. Os ônibus de evacuação massiva circulam de um lado para o outro. As garagens desses ônibus ficam escondidas atrás das árvores. A movimentação bélica é constante em todos os estados americanos. E a própria FEMA divulga através da mídia o seu anúncio e diz: e se um desastre acontecer de repente?
What if life as you know it has completely turned on its head? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? What if everything familiar becomes anything but? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. A MTV divulga um comercial parecido no mundo todo. Aqui no Brasil, a Ford nos dá um aviso parecido. Nova Ford Ranger, para enfrentar o que você conhece e o que ainda não conhece. A mídia é o principal meio para nos condicionar desde pequenininhos, quando nos sentamos em frente à televisão para assistir os desenhos, que na sua totalidade são satânicos. Ficamos maiorzinhos, passamos para os programas, que também só tem o que não presta. E depois, maiores ainda, passamos a assistir as novelas, muito especialmente as mulheres, e os homens, os noticiários. Onde só tem o que não presta na novela, não é diferente nos noticiários. As pessoas são tão mecânicas, as que apresentam a programação do noticiário, que elas são acostumadas a dar notícias que nós temos que rejeitar de uma forma... E as notícias que temos que aceitar com um sorriso no rosto. O futebol, por exemplo, em que as pessoas ficam o tempo todo sonhando com Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e acabam não tendo tempo para pensar em coisas mais importantes, como este assunto que está sendo tratado aqui neste momento, por exemplo. E as pessoas que fazem esses programas de televisão, esses apresentadores, são tão robóticos, tão mecânicos, que às vezes eles erram. Por exemplo, quando vai se dar uma notícia relacionada a futebol, eles já abrem um sorriso. E quando morre alguém que é relacionado a futebol, eles acabam dando a notícia da morte também com um sorriso no rosto. O jogador Clebson do Vasco morreu ontem à noite em um acidente de carro no interior da Bahia. Pior do que o que é feito realmente às claras para que nós fiquemos contaminados na televisão é o que é feito subliminarmente. O que é subliminar? Subliminar, na verdade, é a técnica mais eficiente de condicionar as pessoas. Pense, por exemplo, no martelo do juiz. Toda vez que você ouve o som do martelo do juiz batendo, você lembra que é algo que não tem como mudar, algo que está decidido, algo que é certo, algo de fé. Porque o martelo do juiz realmente é aquilo que nós já acostumamos desde novos a saber que o juiz manda. Pum, mandou, tá mandado. Então, observe que tem uma grande rede de eletrodomésticos, diga-se de passagem, a maior do país, que utiliza esse método. Nas suas propagandas, quando eles falam do crédito, quando eles falam do preço, quando eles falam da concorrência, porque isso é subliminar. Quer saber mais? Em nossos DVDs tem detalhes sobre isso. Agora, a melhor forma que eles se utilizam para condicionar as pessoas é o subliminar. E a Globo, principalmente, é a pior delas, é a janela de Satanás na casa das pessoas. Quem consegue se livrar do vício da maconha? Muitos. Quem consegue se livrar do vício do álcool? Muitos. Quem consegue se livrar do vício da televisão? Verdade oculta, revelando o que a mídia oculta de você.